Então, pessoal, boa noite para todos. Nós vamos dar continuidade hoje ao nosso estudo do Evangelho, lendo do capítulo 8, Bem-aventurados os que têm puro o coração, os itens 8, 9 e 10. Verdadeira pureza, mãos não lavadas. Verdadeira pureza, mãos não lavadas. Então, os escribas e os fariseus, que tinham vindo de Jerusalém, aproximaram-se de Jesus e lhe disseram: Por que violam os teus discípulos a tradição dos antigos, uma vez que não lavam as mãos quando fazem suas refeições? Jesus lhes respondeu: Por que violais vós outros o mandamento de Deus para seguir a vossa tradição? Porque Deus pôs este mandamento: honrai a vosso pai e a vossa mãe. E este outro: seja punido de morte aquele que disser a seu pai ou a sua mãe palavras ultrajantes. E vós outros, no entanto, dizeis: aquele que haja dito a seu pai ou a sua mãe, toda oferenda que faço a Deus vos é proveitosa, satisfaz a lei. Ainda que depois não honre, nem assista a seu pai ou a sua mãe. Tornam assim inútil o mandamento de Deus pela vossa tradição. Hipócritas, bem profetizou de vós Isaías, quando disse: Este povo me honra de lábios, mas conserva longe de mim o coração. É em vão que me honram, ensinando máximas e ordenações humanas. Depois, tendo chamado o povo, disse: Escutai e compreendei bem isto. Não é o que entra na boca que macula o homem. O que sai da boca do homem é que o macula. O que sai da boca procede do coração e é o que torna impuro o homem. Porquanto do coração é que partem os maus pensamentos, os assassínios, os adultérios, as fornicações, os latrocínios, os falsos testemunhos, as blasfêmias e as maledicências. Essas são as coisas que tornam impuro o homem. O comer sem haver lavado as mãos não é o que o torna impuro. Então, aproximando-se, disseram-lhe seus discípulos: Sabeis que, ouvindo o que acabais de dizer, os fariseus se escandalizaram? Ele, porém, respondeu: Arrancada será toda planta que meu Pai Celestial não plantou. Deixai-os, são cegos que conduzem cegos. Se um cego conduz outro, caem ambos no fosso. Mateus, capítulo 15, versículos 1 a 20. Enquanto ele falava, um fariseu lhe pediu que fosse jantar em sua companhia. Jesus foi e sentou-se. O fariseu entrou então a dizer consigo mesmo: Por que não lavou ele as mãos antes de jantar? Disse-lhe, porém, o Senhor: Vós outros, fariseus, pondes grandes cuidado em limpar o exterior do corpo, o exterior do copo e do prato. Entretanto, o interior dos vossos corações está cheio de rapinas e de iniquidades. Insensatos que sois! Aquele que fez o exterior não é o que faz também o interior? Lucas, capítulo 11, versículos 37 a 40. E agora vamos ver, então, o comentário que Kardec faz dessa passagem.
os judeus haviam desprezado os verdadeiros mandamentos de Deus para se aferrarem à prática dos regulamentos que os homens tinham estatuído, e da rígida observância desses regulamentos faziam casos de consciência. A substância, muito simples, acabara por desaparecer debaixo da complicação da forma. Como fosse muito mais fácil praticar atos exteriores do que se reformar moralmente, lavar as mãos do que expurgar o coração, iludiram-se a si próprios os homens, tendo-se como quites para com Deus por se conformarem com aquelas práticas, conservando-se tais quais eram, visto se lhes ter ensinado que Deus não exigia mais do que isso. Daí o haver dito o profeta: é em vão que este povo me honra de lábios, ensinando máximas e ordenações humanas. Verificou-se o mesmo com a doutrina moral do Cristo, que acabou por ser atirada para segundo plano, donde resulta que muitos cristãos, a exemplo dos antigos judeus, consideram mais garantida a salvação por meio das práticas exteriores do que pelas da moral. E a essas adições, feitas pelos homens à lei de Deus, é a essas adições feitas pelos homens à lei de Deus que Jesus alude quando diz: arrancada será toda planta que meu Pai Celestial não plantou. O objetivo da religião é conduzir a Deus o homem. Ora, este não chega a Deus senão quando se torna perfeito. Logo, toda religião que não torna melhor o homem não alcança o seu objetivo. Toda aquela em que o homem julgue poder apoiar-se para fazer o mal, ou é falsa, ou está falseada em seu princípio. Tal o resultado que dão as em que a forma sobreleva ao fundo. Nula é a crença na eficácia dos sinais exteriores, se não obsta a que se cometam assassínios, adultérios, espoliações, que se levantem calúnias, que se causem danos ao próximo, seja no que for. Semelhantes religiões fazem supersticiosos, hipócritas, fanáticos, não, porém, homens de bem. Não basta se tenham as aparências da pureza. Acima de tudo, é preciso ter a do coração. Então, é uma lição muito importante para nós, porque diz respeito à essência da religião, ao objetivo essencial da religião. Então, vamos retomar o texto e procurar extrair um entendimento que nos ajude a nos tornarmos pessoas melhores, a refletirmos sobre a nossa real condição espiritual. Lembrando que durante esse nosso estudo, nós estamos contribuindo, através dos nossos pensamentos e dos nossos sentimentos, no atendimento a espíritos necessitados. Os nossos mentores e guias espirituais podem aproveitar fluidos emanados de nós, quando concentrados no estudo, quando desejosos de ajudar, e realizar assim importantes atendimentos. Enquanto isso, nós também aproveitamos esse momento, refletindo e meditando profundamente sobre temas que dizem respeito aos nossos interesses mais essenciais, interesses de espíritos que somos imortais e perfectíveis. Então, a lição de hoje trata da verdadeira pureza, mãos não lavadas.
e vai tratar de uma questão que foi uma questão lá da época do Cristo, né? Gerou ali desconforto entre os judeus, os fariseus e Jesus e seus discípulos. E Jesus aproveita, me parece até propositadamente provoca a situação para nos ensinar, para nos deixar uma lição importante. Nós temos uma dívida de gratidão para esse povo que recebeu a incumbência de instaurar entre nós, a humanidade, a ideia do Deus único, ideia muito importante. No entanto, não podemos estacionar no tempo. E esses mesmos irmãos nossos que foram tão valorosos em preservar num tempo tão duro, tão difícil, essa ideia importante do Deus único, acabaram por se aferrar, muitos deles, a conceitos que, ao invés de ajudar, passaram a atrapalhar o nosso desenvolvimento por nos oferecer desvios que não nos levariam aonde nós gostaríamos de chegar, a nossa felicidade. E esse é o ponto em discussão. Então o texto começa, o texto evangélico, né? Começa dizendo: então os escribas e os fariseus, que tinham vindo de Jerusalém, aproximaram-se de Jesus e lhe disseram: por que violam os teus discípulos a tradição dos antigos, uma vez que não lavam as mãos quando fazem suas refeições? Jesus lhes respondeu: por que violais vós outros o mandamento de Deus para seguir a vossa tradição? Porque Deus pôs este mandamento: honrai a vosso pai e a vossa mãe. E este outro: seja punido de morte aquele que disser a seu pai ou a sua mãe palavras ultrajantes. E vós outros, no entanto, dizeis: aquele que haja dito a seu pai ou a sua mãe: toda oferenda que faço a Deus vos é proveitosa, satisfaz a lei. Ainda que depois não honre nem assista a seu pai ou a sua mãe. Tornam assim inútil o mandamento de Deus pela vossa tradição. Então, isso que é o relato de uma questão lá da época do Cristo é extremamente atual, porque pode ser que a discussão hoje não seja lavar a mão, né? Realizar oferendas, mas o ponto em questão aqui é a nossa inclinação para buscarmos atalhos na construção do reino de Deus, na conquista da nossa felicidade. Então, nós queremos a felicidade, isso é fora de dúvida. Os fariseus também queriam. Todos os seres humanos desejam a felicidade. No entanto, há uma única maneira de obtê-la: viver em harmonia com as leis de Deus. Leis essas inscritas nas nossas consciências, mas ainda assim gradativamente reveladas a nós à medida que demonstramos condições de compreendê-la mais amplamente. Esse é o caminho único. Harmonizar o nosso comportamento, harmonizar as nossas palavras, os nossos pensamentos e sentimentos às leis de Deus. É isso que precisamos fazer. E é exatamente isso que nós, em geral, não queremos fazer. Queremos conquistar a felicidade preservando os mesmos vícios, as mesmas imperfeições, as mesmas inclinações equivocadas, os mesmos maus hábitos aos quais nós já estamos acostumados
e dos quais muitas vezes gostamos. Então, ao longo da nossa história, nós temos sempre procurado esses desvios, esses atalhos, né? Então, o caminho estreito a nós parece muito estreito. E aí nós buscamos, então, um caminhozinho mais largo, onde eu possa continuar mais ou menos do jeito que eu sou, mas através de algum talismã, de algum ritual, de algum culto exterior, acreditar ser possível obter a felicidade. Essa é que é a essência dessa discussão. Não é exatamente a mão, a questão da mão está lavada ou não está lavada. Jesus está aqui mostrando que, olha, não adianta ficar criando. Então, vejam bem, a orientação de lavar a mão antes da refeição é uma boa orientação. Não é? Isso pode ter efeitos benéficos sobre o nosso organismo, a manutenção da saúde. Uma mão suja pode, ainda mais na época que era comum, pegar lá o pão, partir o pão com a mão, comer, a mão entrava em contato direto com a comida. Então, a mão lavada não era uma orientação ruim. Agora, achar que eu posso continuar ciumento, continuar maledicente, continuar egoísta, orgulhoso, iracundo, e ainda assim, por conta de lavar as mãos, conquistar a felicidade, aí já é uma distância muito grande. Então, certamente que o interesse de Jesus não era que as pessoas parassem de lavar as mãos, mas que elas compreendessem que esse ato exterior não traria a felicidade que eles almejavam. Não era com isso que eles estariam, digamos, construindo o reino de Deus dentro de si. Então, a questão não era lavar ou não a mão, mas compreender o que Deus espera de nós. Que pureza é essa que Deus espera de nós? Jesus deixa isso muito claro. É a pureza do coração. Não é das mãos lavadas, não é do exterior. É a pureza do interior. Então, Jesus ilustra esse ensinamento dizendo isso para eles. Olha, Deus orientou a que se honrasse pai e mãe. E, no entanto, vocês acreditam que fazendo uma oferenda em nome de vossos pais, estão honrando eles, mesmo que depois não assistam os seus pais. Não é isso que Deus espera. Você sacrifique um animal em nome dos seus pais e depois deixe de prestar-lhes atendimento. Isso não é honrar pai e mãe. Então ele diz, tornam assim inútil. Então, com esse subterfúgio de achar que ao invés de honrar pai e mãe significa ser-lhes obediente, ter respeito, né, prestar assistência, quando você abre mão dessas coisas mais difíceis, né, exercitar a paciência, né? Então, quando você abre mão dessas coisas e acredita que simplesmente matando um animal e oferecendo ele a Deus está honrando seu pai e a sua mãe, você está tornando inútil o mandamento de Deus. E Jesus não poderia vir à Terra e deixar de abrir os nossos olhos para essa realidade. Então ele diz, hipócritas, bem profetizou de vós Isaías, quando disse, este povo me honra de lábios, mas conserva longe de mim o coração. É em vão que me honram ensinando máximas e ordenações humanas. Então, Deus quer nossos corações purificados. Não por um mero capricho, mas é porque é na pureza do nosso coração que nós encontraremos a nossa felicidade, a nossa paz, a nossa plenitude. E Deus sabe isso e quer o nosso bem. Então essas coisas são sinônimos.
Então, Deus querer a nossa perfeição é o mesmo que Deus querer a nossa felicidade. Nós também queremos a nossa felicidade, mas a buscamos onde ela não se encontra. Queremos percorrer caminhos que não nos conduzem a ela na expectativa de obtê-la. Jesus veio não para tornar-nos felizes através do seu sacrifício, mas para nos abrir os olhos, para nos ensinar o caminho verdadeiro para a felicidade. Então ele diz, depois, tendo chamado o povo, disse: escutai e compreendei bem isto. Não é o que entra na boca que macula o homem. O que sai da boca do homem é que o macula. O que sai da boca procede do coração, e é o que torna impuro o homem. Porquanto do coração é que partem os maus pensamentos, os assassínios, os adultérios, as fornicações, os latrocínios, os falsos testemunhos, as blasfêmias e as maledicências. Essas são as coisas que tornam impuro o homem. O comer sem haver lavado as mãos não é o que o torna impuro. E o Espiritismo nos ajuda imensamente a compreendermos isso. Então, nós não precisamos falar para exalar impureza, porque o nosso pensamento atua sobre os fluidos ao nosso redor. Eu posso estar calado, em silêncio, mas estar vibrando mal. E com isso estarei impregnando os fluidos à minha volta de características negativas. E não só os fluidos ambientes, mas principalmente os fluidos que compõem o meu próprio perispírito. Ao passo que limpar o coração, exercitar o pensamento elevado, exercitar a paciência, a tolerância, a doçura, tudo isso ajuda-nos a criarmos em torno de nós um ambiente salutar, mas, acima de tudo, tem um efeito sobre o nosso próprio perispírito, que assim se purifica, se sutiliza. Ao contrário, através do pensamento vicioso, através dos atos negativos, das palavras grosseiras, agressivas, tudo isso adensa o nosso perispírito, faz com que nós absorvamos fluidos deletérios, fluidos, digamos, pesados, que vão nos manter prisioneiros dessa condição ainda atrasada espiritual. Então, na pureza do coração, através desse exercício de tornar puro o coração, que nós vamos nos desmaterializando, vamos nos sutilizando, e vamos conquistando a condição de podermos viver num mundo melhor, mais depurado também. Ao passo que, se mantemos o coração poluído, nos faremos merecedores, então, de um mundo nas mesmas condições. Então, aproximando-se, disseram-lhe seus discípulos: sabeis que, ouvindo o que acabais de dizer, os fariseus se escandalizaram? Imagina a ingenuidade dos discípulos, né? Você imagina, então, Jesus, nossa, é verdade, então, puxa, desculpa aí, pessoal, não devia ter dito isso. Imagina, eles preocupados que os fariseus se escandalizaram, mas Jesus veio para nos ensinar o que é certo, não veio para
passar a mão na nossa cabeça e nem nos agradar. Não veio para ser popular, né? Não veio para agradar. Ele veio para ensinar. Ele veio para nos fazer crescer. Você vê a preocupação dos discípulos, né? Sabeis que, ouvindo o que acabais de dizer, os fariseus se escandalizaram? E Jesus, então, com toda tranquilidade, respondeu: arrancada será toda a planta que meu Pai Celestial não plantou. Deixai-os, são cegos que conduzem cegos. Se um cego conduz outro, caem ambos no fosso. É interessante que Jesus diz para os apóstolos, para os discípulos, para deixarem eles, né? Mas o próprio Cristo não fez isso, né? Ele não nos deixou, apesar da nossa cegueira de tantos séculos, né? Jesus não nos abandona. Mas, claro, a condição dele é muito diferente. Então, os discípulos preocupados ali, né? Os fariseus iam ser a autoridade ali entre os judeus, um dos povos que habitavam a terra naquela época. Então, os fariseus representavam ali uma espécie de poder religioso e político. E eles não tinham nenhuma ideia de que estavam falando isso com o governador do planeta, o Espírito que conduz os destinos desse planeta. Então, Jesus responde: arrancada será toda a planta que meu Pai Celestial não plantou. Mas ele não está se referindo às pessoas, mas aos equívocos, às ideias desvirtuadas. Essas é que são as plantas que serão arrancadas. De certo modo, a gente sabe que nesse momento de transição que a Terra passa, alguns de nós permanecerão aqui, enquanto outros de nós serão enviados, digamos assim, para outro mundo. Mas não me parece que era a isso que Jesus se referia nesse momento, né? Acho até que é a interpretação que Kardec dá depois ali, se não me falha a memória. Esse arrancada será toda a planta que meu Pai Celestial não plantou, me parece, faz referência aos desvirtuamentos das leis de Deus, as ideias equivocadas que eram acrescentadas ali como se fossem leis a serem seguidas, mas que não refletiam as leis de Deus, muitas vezes até entravam em conflito com elas. Então, enquanto ele falava, um fariseu lhe pediu que fosse jantar em sua companhia. Jesus foi e sentou-se à mesa. O fariseu entrou então a dizer consigo mesmo. Porque, veja, dizer consigo, então ele não disse isso, não verbalizou, né, para Jesus. Ele ficou ali pensando com ele mesmo, né? Por que não lavou ele as mãos antes de jantar? E, obviamente, que Jesus percebeu o seu pensamento e disse-lhe: vós outros fariseus pondes grande cuidado em limpar o exterior do copo e do prato. Entretanto, o interior dos vossos corações está cheio de rapinas e de iniquidades. Insensatos que sois! Aquele que fez o exterior, não é o que faz também o interior? Ou seja, Deus. Então, como quem diz, estão preocupados aí com o exterior, mas esquecem que o mesmo Deus que criou, né, o mundo exterior também criou você, o espírito, né, perfectível. Né? Bom, então vamos ver como que, sob a orientação da espiritualidade superior, Kardec alinha então alguns comentários, algumas explicações sobre essa passagem. Então ele diz: os judeus haviam desprezado os verdadeiros mandamentos de Deus para se aferrarem à prática dos regulamentos que os homens tinham estatuído, e da rígida observância desses regulamentos faziam casos de consciência. E nós entendemos, né, a função, quer dizer, os espíritos não vieram dizer isso, né, lá no final do século XIX, através dos médicos, para Kardec escrever num livro, simplesmente com a intenção de nos dar notícias históricas sobre como as pessoas viviam na época do Cristo. É porque isso que eles já faziam lá atrás, nós continuamos fazendo hoje. Que é essa tendência de buscar atalhos,
né, de buscar caminhos outros mais suaves, mais largos, com a intenção de atingirmos a nossa felicidade. Não vamos. O caminho único que conduz à nossa felicidade é o caminho de seguirmos as leis de Deus. Não tem escapatória. Né? Então, encontrasse Jesus aquele povo, né, com todos aqueles rituais, lavando a mão, fazendo isso, fazendo aquilo, mas seguindo as leis de Deus, e Jesus não teria nenhum, acho que não teria nenhum problema com isso. Provavelmente lavaria a mão antes de jantar lá, sentava e tudo bem. Mas o problema é essas coisas entrarem no lugar do que importa. Então, o Espiritismo, quando nos foi ditado, nos foi oferecido pela espiritualidade superior sob o comando do Cristo, tem essa preocupação. Né? Então, em princípio, não haveria nenhum problema de você acender uma vela antes de fazer uma prece, ou fazer uma prece segurando um objeto qualquer. O problema é achar que a vela ou esse objeto vai fazer o que só a sua reforma moral pode fazer, que é te trazer felicidade, resolver o nosso problema, que é nos livrarmos dessa cadeia de sofrimentos para atingir a nossa felicidade. Então, durante toda a nossa história, nós viemos fazendo esse tipo de coisa. Né? Então, ele diz, a substância muito simples, o que ele está falando? A essência do ensinamento do Cristo. E esse ensinamento é muito simples na sua essência. Ele é sutil, mas ele não é complicado. O ensinamento de Jesus se resume a amarmos a Deus e ao próximo. E quando perguntado, mas como é que a gente faz para amar? Como é que é isso? Então, não faz com o outro o que você não gostaria que te fizesse, ou trata o outro como você gostaria de ser tratado. Nos deu uma regra prática. Então, é a honestidade, a paciência, a tolerância, tudo aquilo que eu gostaria que fizessem com relação a mim, é como eu devo agir com relação ao outro. Então, essa é a essência do ensinamento do Cristo. Não precisa de nenhuma inteligência superior para entender isso. A humanidade, há 2000 anos atrás, já tinha condições intelectuais, cognitivas, de entender. Mas por que a gente não fez? Não é porque é difícil de entender, é porque nós achamos difícil de fazer. E por que nós achamos difícil de fazer? Porque a gente não quer. Porque isso vai nos obrigar a abrir mão de coisas que nos dão prazer, às quais nós já estamos acomodados. Então, Kardec continua. Como fosse muito mais fácil praticar atos exteriores do que se reformar moralmente, lavar as mãos do que expurgar o coração, iludiram-se a si próprios os homens, tendo-se como quites para com Deus, por se conformarem com aquelas práticas, conservando-se tais quais eram, visto se lhes ter ensinado que Deus não exigia mais do que isso. Daí o haver dito o profeta, é em vão que este povo me honra de lábios, ensinando máximas e ordenações humanas. Então vejam, aqui tem duas coisas, né? Ou, quer dizer, deve ter muito mais. Eu estou enxergando duas coisas importantes aqui que eu gostaria de destacar. Uma é a autoilusão, né? Eu me convencer de que esse tipo de coisa pode trazer a minha felicidade sem que eu precise me reformar moralmente. Isso é uma coisa. Uma outra coisa é eu ensinar isso para as pessoas. Eu dizer para as pessoas que elas vão conquistar a felicidade delas fazendo coisas que, no fundo, não vão trazer felicidade para elas. E aí eu me torno responsável, então, não só pela minha infelicidade, como, em parte, também pela infelicidade do outro. Então, nós que recebemos esses ensinamentos do Cristo na sua pureza, então nós estamos encarnados hoje 2000 anos após a vinda do Cristo, período ao longo do qual
os ensinamentos do Cristo foram profundamente deturpados. E, portanto, graças ao Consolador prometido, ao trabalho de Kardec, de uma imensa falange de espíritos, nós recebemos novamente os ensinamentos do Cristo na sua pureza original. E isso nos confere uma imensa responsabilidade, não só no que diz respeito à nossa evolução individual, como a orientação que nós vamos dar àqueles que travam contato conosco. Nós não recebemos esse tesouro gratuitamente. Se, por um lado, tivemos o privilégio de nascermos numa família espírita ou de algum modo, termos sido conduzidos a essa doutrina através do centro, da agremiação Isabel, de algum amigo, de um livro que nós recebemos, depois do estudo no Oeste, de algum modo, nós nos apropriamos desse conhecimento. O Cristo, então, e Deus contam conosco para disseminarmos esse ensinamento, porque Jesus não quer a salvação de um pequeno percentual da humanidade. Deus não quer a felicidade de um pequeno percentual dos seus filhos. Eles querem a felicidade de todos. E para isso, essa compreensão que o Espiritismo nos traz acerca de nós mesmos, do que nós somos, do nosso destino, do que estamos fazendo aqui, do objetivo da encarnação. Sem essa compreensão, fica muito mais difícil, se não impossível, que nós encontremos estímulos para realizarmos a nossa reforma íntima. Então, se eu não entendo que eu sou um espírito imortal, encarnado nesse planeta que é, em verdade, uma escola, e que estou aqui para me melhorar, e que estamos todos nós submetidos a uma justiça que compreende amor e que, portanto, todo o esforço que fazemos por tornarmos-nos melhores resulta em felicidade futura garantida por Deus. Sem essa compreensão, qual a motivação para combater impurezas, vícios, imperfeições, que já se tornaram hábitos, com os quais eu estou acostumado e que muitas vezes até me trazem alguma satisfação, algum prazer? Se eu acho que eu morri e acabou, ou que não é o que eu faço que vai garantir a minha felicidade, mas o Cristo já morreu para garantir a minha felicidade, então basta que eu o aceite como meu Salvador. Então, que motivação eu tenho para combater as minhas imperfeições? Então, esses conhecimentos que o Espiritismo nos traz precisam tornar-se conhecimento comum. E como esse conhecimento pode chegar a quem não o possui ainda? Através de quem o recebeu. No caso, nós. Mas é só falando, vamos sair fazendo discursos por aí? Não. A maior e melhor propaganda que nós podemos fazer das leis de Deus é vivermos de acordo com elas. Então, se o caminho da conquista da felicidade é o da pureza, nós temos que estar trilhando esse caminho. Temos que estar purificando os nossos corações. Temos que estar no esforço de purificarmos os nossos corações. E isso vai falar muito mais alto do que qualquer discurso. Então, Kardec continua. O objetivo da religião
é conduzir a Deus o homem. Ora, este não chega a Deus senão quando se torna perfeito. Logo, toda religião que não torna melhor o homem não alcança o seu objetivo. Toda aquela em que o homem julgue poder apoiar-se para fazer o mal, ou é falsa, ou está falseada em seu princípio. E aí nós ficamos um pouco preocupados, sem perdermos, claro, a confiança, a esperança, a tranquilidade, o equilíbrio, mas ficamos um pouco preocupados porque os judeus receberam lá os 10 mandamentos que refletem as leis de Deus na sua pureza. E, no entanto, criaram todo um arsenal de regras para fugirem da sua reforma íntima na tentativa de garantirem a sua felicidade mais fácil. O Cristo veio, combate essa postura dos judeus, dos fariseus, procurando preservar, resgatar dali novamente as leis de Deus na sua pureza. Lega esses ensinamentos aos primeiros cristãos. E o que nós vemos, então, ao longo dos séculos? O cristianismo sendo totalmente também desviado da sua pureza original, né? A ponto da igreja vender indulgências, né? Sancionar ai meu Deus, inquisição, matar em nome de Deus. Aí vem o Espiritismo e corrige mais uma vez, trazendo as leis de Deus na sua pureza. Mas nós podemos incorrer no mesmo erro, porque éramos nós, os judeus, que estávamos lá pervertendo os 10 mandamentos. Éramos nós, os cristãos, que estávamos lá na Idade Média, não é? Nos acomodando a esse entendimento de que basta aceitar que Jesus é seu Salvador, né? Então, os sacramentos, o batismo, aquilo tudo, eu faço aquilo tudo ali e garanto o meu lugar no céu. Então, quando nós vemos assim lideranças espíritas aderindo a orientações do mundo que não se harmonizam com as leis de Deus, isso nos preocupa, porque o espiritismo, a doutrina espírita, continuará sendo o que ela é e que nos foi revelada. Mas o movimento espírita, que é quem divulga esses princípios, né, pode se desviar. Né? Então, os ensinamentos do Cristo continuam lá, no Novo Testamento. Mas o entendimento, a interpretação que foi dada, foi se modificando com os tempos. Né? Então, nós temos que valorizar muito essa oportunidade de estarmos estudando numa casa séria, bem orientada, contando com o envolvimento da espiritualidade superior, que sempre auxilia aqueles que honestamente, que sinceramente desejam se modificar, desejam harmonizar o seu pensamento, os seus sentimentos com as leis de Deus. Então nós devemos valorizar muito essa oportunidade, mas entendermos que o estudo sério é essencial, mas não realiza tudo. Porque não basta nós nos ilustrarmos, termos a compreensão, mas é preciso que esse conhecimento atue em nós, tenha um reflexo, que através desse conhecimento nós realizemos as mudanças que precisamos em nós, as mudanças íntimas. E dessa forma preservarmos a compreensão clara e pura das leis de Deus que o Espiritismo veicula e nos explica. É assim que nós estaremos trabalhando pela pureza dos nossos corações e de todos aqueles que, de boa vontade,
se aproximarem da nossa casa espírita, desejosos de também trilharem o mesmo caminho. Então, que Jesus continue nos amparando, continue espalhando a sua luz por essa terra que passa por momentos duros, momentos difíceis, mas momentos importantes e momentos que devem nos favorecer a reflexão. Então, a facilidade favorece a distração, mas a dificuldade, a adversidade favorece o recolhimento, a reflexão. Vamos refletir sobre como temos aproveitado o nosso tempo, como temos aproveitado os ensinamentos que temos recebido nessa casa que tão carinhosamente nos acolhe a todos e onde temos acesso a um estudo profundo, um estudo sério das leis de Deus, que, em última instância, se constituem em nosso caminho único para a felicidade tão almejada por todos nós. Então, que a espiritualidade superior continue nos envolvendo e que nós, a nosso turno, façamos jus a essa oportunidade, trabalhando o nosso interior.